Aproveitando que você está em pé, vamos ler nossas Bíblias. Numa passagem, a gente não tinha combinado nada, né, pastor? Mas é a mesma passagem que o pastor acabou de ler, né? Até porque nessa época é importante a gente destacar o verdadeiro Natal, que é o que nós vamos falar aqui hoje. Então está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6, que nós já lemos aqui. Diz assim na minha versão: porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu vou repetir: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Pode se sentar, meus amados. É importante a gente destacar, amados, essa passagem, porque imaginem só, Isaías, quando escreveu esse trecho, essa passagem, foram mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus nascer. Então essa profecia, ela tem 700 anos antes de Jesus nascer. E por que Isaías escreveu isso naquela época? Porque as pessoas estavam ansiosas, estavam sem luz, vamos chamar assim, né? Até se você procurar um pouquinho antes aí, ele fala sobre isso também, sobre a luz do mundo. E então Deus falou através de Isaías, já fazendo essa promessa, que se cumpriria 700 anos depois. Imagine você esperar, se fosse possível, 700 anos para que uma promessa fosse cumprida. Aquele povo esperou, amados. Aquele povo esperou. E eles foram agraciados com essa promessa. Jesus nasceu. Jesus se fez homem, se fez carne e conviveu entre nós. Isso é o que é o maravilhoso. Isso é que, na verdade, é o espírito de Natal. Isso que, na verdade, nós devemos comemorar no dia 25. Porque essa história do Natal, amados, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque existe a escola bíblica dominical que eu convido a todos para que participem e aprendam isso. Mas o Natal, amados, do jeito que ele é hoje, ele foi totalmente distorcido, né? Por exemplo, até a data de 25 de dezembro, não existe uma data definida na Bíblia sobre quando Jesus nasceu. Mas possivelmente muitos dizem que não foi dia 25 de dezembro por conta do frio que faz lá naquela região. Você imagine um menino recém-nascido numa manjedoura na neve, né? Mesmo Jesus sendo Deus, ia ser complicado para ele também. Então, assim, outra coisa que é muito distorcida é a questão da decoração, das luzes, né? O próprio Papai Noel, amados, que infelizmente, quando se comemora o Natal, as pessoas lembram mais de Papai Noel do que Jesus. E é interessante porque, se é o aniversário de Jesus, o aniversariante é que deveria ser lembrado, né? Deveria ser celebrada a vida, o nascimento de Jesus. E na verdade se celebram outras coisas mais. O próprio Papai Noel, não sei se vocês sabem disso, ele foi adotado no século IV. A Igreja Católica adotou, e inclusive adotou a própria data do dia 25 de dezembro, adotou uma série de festividades pagãs que haviam na época. Eles aproveitaram tudo isso para poder cristianizar, vamos chamar assim, para poder evangelizar, para poder catequizar os povos. E aí ficou, né? Essa figura que a gente conhece aí de Papai Noel, né? Vestido de vermelho, barba branca e tudo mais, isso foi criado em 1931 para um comercial da Coca-Cola. Então imagina, as pessoas muitas vezes estão adorando um símbolo de um refrigerante, quando na verdade deveriam olhar aquele que nasceu, aquele que foi prometido e veio cumprir a promessa. E aí vem umas questões, amados.
o Natal, ele é uma coisa assim, que sempre emociona as pessoas, né? Acho que se for falar aqui, se der palavra para vocês, vocês vão falar exatamente isso. Existe muito assim, emoções nesse período de Natal. E emoções, né, é uma gangorra, tanto está alegre quanto está triste. Eu particularmente, esse Natal era para ser um Natal triste, porque era na nossa família, porque era o primeiro Natal que nós passaríamos sem o meu pai. Ele faleceu, então seria o primeiro Natal, será o primeiro Natal em que nós vamos passar sem ele. E ele foi um camarada que sempre comemorou muito o Natal. Comemorou da forma errada, né? Mas ele comemorava, ele achava essa data muito festiva, ele sempre gostou de cozinhar, então as comidas eram maravilhosas. E isso nos estava deixando muito tristes, a gente passar o Natal desse jeito. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus cuida de todos os detalhes, amados, que nós vamos passar o nosso primeiro Natal com o meu terceiro neto. Então, nasceu o meu terceiro neto, e nós vamos passar o Natal com ele, né? Então, Deus é maravilhoso, tanto é que Ele cumpriu a promessa. E essa promessa, ela foi feita, foi apresentada por Isaías, mas existem vários profetas que mencionaram isso. Por exemplo, Miqueias, lá no capítulo 5, versículo 2, ele fala sobre o nascimento, né, de um rei lá em Belém. Belém é uma cidade muito pequena, né? Era muito pequena a cidade, e no entanto foi dito que lá nasceria um rei, né? E assim, é impressionante como Deus armou tudo, porque por que José e Maria foram parar lá em Belém? Por causa de um censo que foi determinado pelos dirigentes da época lá, os romanos, que falaram que todas as pessoas deveriam voltar às suas localidades de nascimento para fazerem um censo, um recenseamento. E aí, o que aconteceu? José e Maria foram para lá. Só que Maria estava grávida, estava prestes a nascer o bebê. Então, veja como é que Deus fez para que a promessa escrita lá por Miqueias se cumprisse. Então, amados, tenho certeza que que Deus está cuidando de tudo na vida de vocês. Ele está fazendo que as coisas aconteçam de tal maneira que vai acontecer. A gente acabou de falar sobre os projetos de vida, a pastora falou sobre os nossos projetos. É importante, amados, a gente colocar isso, escrever isso, deixar isso descrito, né? Para quem não sabe, eu trabalho com planejamento estratégico há muitos anos, né? Eu trabalho no judiciário, e desde 2007 eu trabalho na área de planejamento estratégico do judiciário brasileiro. E uma coisa que é certa, amados, sonho sem ação, ele só continua sendo sonho. À medida que nós tenhamos o sonho e coloquemos ele no papel, nesse projeto de vida, e mais, submetamos esse projeto de vida à vontade do Pai. Esse é o mais importante, amados. E aí o projeto acontecerá conforme a vontade dele, conforme o tempo dele. No caso aqui, lembrando a passagem, foram 700 anos antes. O tempo era de Deus. Com certeza aquele povo gostaria de ter que Jesus tivesse nascido o quanto antes, mas houve esse tempo de Deus, que é o caso que nós estamos passando hoje. Nós estamos esperando, voltando à segunda vinda de Jesus Cristo. Quem é que aguarda a vinda de Jesus Cristo? É isso, amados, temos que aguardar ansiosamente por isso. E mais temos que ter a fé que aquelas pessoas tiveram naquela época. Nós tivemos aí a cantata que mostrou a história de Simeão e de Ana,
o quanto eles esperaram, o quanto eles ansiaram e quantos eles devotaram a vida deles a essa promessa. É o comportamento que nós devemos ter em relação a isso. Nós devemos olhar o Natal, amados, com esperança. Aleluia. Nós devemos olhar o Natal como algo que Deus preparou para nós. E de fato Ele preparou. De fato Ele preparou. Cada momento da nossa vida, Deus operou para que Jesus representasse uma série de coisas. Porque a gente fica pensando assim, por que teve que fazer Jesus nascer como homem? Ele sendo Deus, ele poderia operar de qualquer outra maneira. Ele é todo poderoso, amados. Ele poderia fazer da maneira que achasse melhor. E qual foi a maneira que ele achou melhor? Se nascer como homem. Encarnar como uma pessoa. Mas por que isso? Alguém já parou para pensar nisso? Existem algumas coisas que a gente tem que lembrar para justificar isso. A primeira coisa, amados, que a gente tem que lembrar é que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso por conta do pecado, na mesma situação em que eles foram expulsos, Deus já deu o escape. Lá em Gênesis 3,15, Deus já fala como que vai resgatar a humanidade, como que a humanidade novamente vai se aproximar de Deus. Através de quem? De Jesus. Então, a vida de Jesus como homem, como pessoa, já estava lá em Gênesis, amados. No mesmo momento em que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, Deus já deu essa condição, Deus já ofereceu essa oportunidade para que nós voltemos a glorificá-lo, voltemos a ter a chance da salvação, voltemos a ter a chance da glória eterna. E isso a gente não pode esquecer, amados. Jesus representa isso. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que Jesus, ele veio para revelar Deus. O que acontece? Deus, na época, ele só aparecia através dos profetas ou sacerdotes. As pessoas não tinham uma visão de como era Deus. As pessoas, elas até eu admiro a fé daquelas pessoas, porque eles não tinham, eles tinham como nós aqui, né? Nós temos um imaginário de como é a imagem de Deus, mas isso na verdade pouco importa. Cada um aqui deve ter a sua imaginação de como é Deus, fisicamente eu quero dizer, mas Deus fez isso. Ele fez com que Jesus revelasse a face de Deus. Jesus então veio também para ser essa revelação de Deus, mas não fisicamente, não somente fisicamente, mas a questão do caráter, a questão da bondade, a questão da humildade, tudo isso Jesus representou e representa para nós até hoje. Outra coisa também que Jesus veio foi para a manifestação do reino de Deus. Amados, a Bíblia toda, ela é calcada, ela é baseada em Jesus Cristo. Seja mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento isso se confirma. E a coisa que mais Jesus falou, a coisa que mais Jesus insistiu foi sobre o reino de Deus. Hoje nós fazemos parte desse reino, mas ele não precisa ficar e não deve ficar somente entre nós, irmãos. Eu costumo dizer o seguinte, que a salvação é algo tão maravilhoso, tão enorme, tão precioso, que ela não cabe só na minha vida. Eu preciso falar com as pessoas da salvação. Aleluia. Nós estamos aqui nessa missão também, amados. Jesus ensinou-nos isto. Ele veio revelar o reino de Deus para que nós
ao recebermos a salvação através dele, também fôssemos mensageiros desse reino. Cada um de nós aqui tem essa missão, tem esse chamado de testemunhar, de falar para as pessoas o que Jesus fez na vida da gente, pessoal. Cada um aqui de nós certamente tem experiências maravilhosas com Deus, tem experiências maravilhosas com Jesus. Eu só para falar um testemunho breve aqui, Jesus foi tão maravilhoso na minha vida, amados, que mesmo quando eu não tinha aceitado Jesus ainda, Ele estava cuidando de mim. Eu não tinha aceitado Jesus, Ele já estava preparando para eu estar aqui hoje. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, a gente nunca pode esquecer isso que Jesus está fazendo. Quando eu passei no concurso para o judiciário, olha como é que Deus opera, amados. Antes eu tinha um emprego maravilhoso, muito bem, ganhava muito bem, mas era uma pessoa extremamente soberba, extremamente arrogante. Eu não tinha, como se fala, não tinha miséria, né? A miséria se fez depois, porque eu perdi o emprego, eu perdi casa, perdi carro, só não perdi a mulher, graças a Deus. A minha família permaneceu firme, né? E em 98, olha só, em 1998, eu desempregado, e nasceu o meu segundo filho. E esse meu filho, ele já nasceu com um problema. Ele teve que fazer uma cirurgia de emergência, porque senão ele morreria. E na época não tínhamos a menor condição financeira de nada. E aí, eu ainda assim resisti a aceitar Jesus. Olha só como é que eu era cascudo nisso. Aí o que aconteceu? Jesus preparou tudo. Tinha uma médica que já atendia minha filha, que minha filha é mais velha, e a minha filha nasceu no tempo da vaca gorda, né? Então tinha tudo de bom e melhor, um plano de saúde fantástico e tudo mais. Então essa médica que atendeu minha filha naquela época, atendeu meu filho também, de graça, sem plano de saúde, sem nada. Aí o que ela fez? Falou, ele vai ter que ser internado. E aí falou, vai internar onde? Ele precisa de ter na UTI neonatal, né? Na UTI para criança recém-nascida, que tinha 10 dias de nascido. Eu falei, como é que eu vou fazer isso, meu Deus? Aí o que aconteceu? Ele foi operado pela melhor equipe de médicos e foi para a UTI neonatal lá do Pequeno Príncipe. Veja, amados. Glória a Deus, querido. Então, Deus é maravilhoso. E foi nessa nascimento de Jesus que a gente pôde visualizar isso, pôde perceber isso. E no dia que eu fui buscar meu filho lá no hospital, eu vim com ele para casa. Não tinha onde morar, morava de favor na casa do meu sogro. E aí eu e meu sogro saímos para beber, para comemorar a volta do meu filho. Bebi tudo. E aí quando eu voltei para casa, tocou no meu coração isso muito forte, amados. E desde aquele dia eu nunca mais bebi. E eu não tinha aceitado Jesus ainda. Passado uns 2, 3 meses, eu ainda numa pendura que fazia dó, né? Eu tinha 2 opções para ir trabalhar: ou eu ia a pé para poder comer, ou eu comia, eu ia a pé para poder comer, ou eu ia de ônibus e ficava sem comer. Eram as 2 alternativas que eu tinha. Então, vocês sentiram um drama. Aí o que aconteceu? Eu caminhando, aqui não sei se vocês conhecem, na Canaleta tem uma igreja do Evangelho Quadrangular, bem na Canaleta. E foi ali eu entrei.
O pastor Pedro, nós nos conhecemos lá, numa pregação do pastor Daniel. Lembra do pastor Daniel? Finado, falecido. É o meu pai na fé. Pois, amados, eu entrei naquela igreja sozinho, não conhecia ninguém lá dentro, ninguém. E aí eu estou lá ouvindo a pregação, não sei o que o pastor falou, não tenho a menor lembrança do que ele falou. Eu só sei que na hora ele chegou para dizer assim: quem quer aceitar Jesus? Não falou com essas palavras, mas ele falou: quem quer aceitar Jesus? Amados, eu estava lá na frente, Glória a Deus. chorando o que eu nunca tinha chorado na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, foi aí. A partir desse dia, Louvado seja a Deus. partir desse dia, eu estou aqui. Eu estou aqui, amados. Pela glória, para a honra e glória do santo nome de Jesus Cristo. Então eu entendi que eu tinha, sim, um chamado. Louvado seja Deus. Eu tinha que fazer com que as pessoas ouvissem o que eu estou dizendo aqui. Eu tinha que falar outros milagres mais que Deus fez na minha vida, na vida da minha família. Então, amados, Jesus se fez carne para que Ele pudesse sim manifestar o reino de Deus e para que nós pudéssemos, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, manifestarmos também. Glória a Deus. Então, agarre essa incumbência, essa missão. Outra coisa que Jesus veio nos ensinar é sobre a humildade. Amados, Jesus era Deus. Jesus era filho de Deus. Glória a Jesus. Ele podia ter nascido no melhor palácio. Nem Salomão teria condição de fazer um palácio que poderia abrigá-lo. No entanto, ele nasceu numa estrebaria. Nasceu e ficou numa manjedoura. Louvado seja o nome de Jesus. Por que isso, amados? Porque Deus nos mostra com isso que Ele não quer poder, Ele não quer riqueza, Ele não quer cargo, como foi falado aqui, o que o pastor orou. Ele quer o nosso coração, amados. Aleluia, Jesus. Faça do seu coração uma manjedoura todos os dias. Todos os dias o seu coração seja uma manjedoura para abrigar o Jesus que está te buscando. Porque Jesus vai te buscar, amados. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. Eu glorifico a Deus porque Jesus não esqueceu de mim. Aleluia. Ele não se esqueceu de mim, amados. Louvado seja Deus. Outra coisa também, porque Jesus veio para que nós tenhamos vida plena. Glória a Deus. A vida plena, amados, é nós termos uma vida aqui na terra, né, tendo o melhor da terra, como está escrito, mas principalmente essa vida plena, ela será na eternidade, na glória com Deus. Aleluia. Eu costumo dizer o seguinte, amados, a eternidade todos nós vamos passar. Todos vamos passar a eternidade, né? A dúvida é só aonde nós vamos passar, Aleluia, Jesus. aonde nós queremos passar a eternidade. Então, escolha a melhor parte, escolha ter uma vida plena, como Jesus nos ensinou. E uma outra coisa também que fez muita diferença e ainda faz diferença, mas para nós até talvez não seja tanto, é que ele passou a ser o sumo sacerdote. Ele passou a ser o intercessor. Ele nos deixou o Espírito Santo, amados, para que nós não tivéssemos necessidade de ninguém intermediar o nosso contato com Deus. Nós nos ajoelhamos aqui e falamos diretamente com Deus. Glória a E Deus nos ouve. Aleluia. Louvado Ele seja não Deus. precisa de que é importante os pastores orarem por nós. Com certeza é. Com certeza é, amados. Deus fez os pastores exatamente para que cuidassem do rebanho. Então é importante sim essa figura do pastor para que
a gente possa ter alguém para interceder por nós. Nós podemos e devemos interceder pelas pessoas. Agora, nós não precisamos de ter, porque nós podemos falar diretamente com Deus, a hora que nós quisermos, a hora que nós precisarmos. Aliás, é melhor até a hora que a gente quiser, né, amados? Porque a gente sempre procura Deus quando a gente precisa. E eu nunca esqueço uma pregação de um pastor que uma vez ele entrou lá da primeira igreja, lá o Eduardo, não vou o sobrenome dele, não vou conseguir falar. Mas ele entrou na igreja com o guarda-chuva aberto. Não sei se alguém esteve lá, estava lá nessa pregação. Aí todo mundo, que coisa louca, né? E ele entrou com o guarda-chuva aberto. E aí, ele falando, ele foi lá e pegou o guarda-chuva. E aí sim ele deu sentido ao porquê do guarda-chuva. A gente só procura Deus quando está chovendo. É que nem o guarda-chuva. Choveu, a gente pega o guarda-chuva. Parou de chover, a gente esquece o guarda-chuva. Quantos guarda-chuvas eu já perdi, amor? E muitas vezes a gente usa Deus assim. Está precisando? Opa, Senhor, e aí faz uma oração que é uma coisa do louco. Passou o perrengue, passou a dificuldade. Cadê o seu Deus? Está lá no armário, está guardado lá. Né? Então, amados, o que Jesus veio nos ensinar é que nós temos essa condição de falar diretamente com Ele, com Deus. E nós devemos lembrar isso sim no Natal. E aí vem a grande questão que nós devemos fazer para nós mesmos. É como que o Natal está em nossos corações. Como é que nós enxergamos o Natal? Amados, comemorar o Natal é lícito, né? Em Romanos, Paulo nos ensina que pode ser comemorado sim. Até porque lá em Lucas capítulo 2, quando o anjo anuncia a vinda, o nascimento de Jesus, ele fala para os pastores para eles se alegrarem. Então é motivo de alegria, com certeza é. Nós tivemos a cantata aqui, que coisa maravilhosa que é. Então devemos sim celebrar o Natal, mas com a razão correta. E principalmente fazer dessa comemoração algo de evangelizar também. Né? Muitas vezes a gente reúne parentes que não são cristãos. E aí a gente tem oportunidade, às vezes até numa simples oração lá na ceia, tocar o coração das pessoas. Né? Num presente, dar uma Bíblia. O meu irmão, que foi o primeiro a se converter, ele me deu uma Bíblia. E aí eu fiz como Davi, guardei a Bíblia, que na verdade escondi, que eu nunca mais vi, fiquei 10 anos com a Bíblia escondida lá. Se tivesse um dinheiro lá dentro, eu tinha perdido o dinheiro. Por que isso? Né? Ele fez a parte dele, ele semeou. Então, amados, aproveitem isso, aproveitem a oportunidade do Natal e celebrem da maneira correta. A gente tem que lembrar sempre de como que Jesus nos transformou, e o Natal é uma forma de a gente mostrar isso, seja pelo perdão, seja pelo acolhimento das pessoas, né? Às vezes tem pessoas que estão passando muita dificuldade, amados, nessa época. Essa época ela faz florescer sentimentos das pessoas. Às vezes tem pessoas que estão passando dificuldades grandes e a gente não sabe disso. O ano passou, e esse ano, como o pastor falou, foi atribulado, né? Pelo menos para mim foi. Mas eu entendo que quando a gente encontrar uma pessoa assim, a gente deve aproveitar o Natal e falar para ela: olha, Jesus nasceu para que a gente possa olhar o passado com gratidão, olhar para o alto com louvor e adoração, e olhar para a frente, para o ano que vem, para o ano que está chegando, com fé, com esperança, porque Jesus está à frente, irmãos. Jesus está à frente, Ele está cuidando do nosso caminho.
Então, e aproveite inclusive os projetos de vida e já coloquem isso também. Deixa Jesus fazer a parte dele, amados. Não queira ajudar Deus. Falar, não, está demorando aí, a promessa está demorando, eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que dar um jeito. Vou dar um outro testemunho rápido aqui. Quando eu passei no concurso, eu tive que trabalhar em Brasília. Minha família toda é daqui. Quer dizer, meus pais moram em Brasília, mas minha família, minha esposa, meus filhos e agora meus netos são todos daqui, de Curitiba. Meus amigos todos eram daqui. E eu fiquei 7 anos tentando vir para cá. 7 anos. Não consegui a transferência. Todo ano que eu vinha para cá, eu visitava os tribunais daqui. O pessoal até me conhecia. Lá veio o cara lá de Brasília que quer vir para cá. Toda vez eu fazia isso. Aí, teve um momento que eu cheguei e falei para minha esposa, eu falei, olha, não deu, né? Vamos ter que continuar morando em Brasília mesmo. Amados, não deu um mês depois, eu fui chamado para vir para cá e continuei, estou aqui até agora. Glória a Deus. Desde quando eu larguei para Deus, ele falou, então tá, agora eu posso fazer? Beleza, então vamos fazer. E fez, amados. Glória a Deus. Então, nos projetos de vida, coloquem os seus desejos, coloquem as suas necessidades, façam o que tem que ser feito, porque Deus cuida do impossível, o possível é conosco. O concurso que eu passei tinha 70 mil candidatos para 19 vagas. 70 mil candidatos para 19 vagas. Eu, desempregado, o que aconteceu? Não tinha dinheiro nem para fazer inscrição. Meu irmão fez inscrição e comprou 2 apostilas. Eu fui para a chácara do meu pai, ajudava meu pai lá nas coisas da chácara dele e estudava. Estudava. E aí Deus honrou. Então, amados, façam a parte de vocês. Meus filhos falam assim, agora nem tanto, mas quando eles eram menores, eles falavam assim, eu vou orar para que eu possa passar de ano. Falei, estude e mereça passar de ano. Não coloque nas costas de Deus isso. Então, o possível é conosco, o impossível é com Deus. E para a gente já ir caminhando para o final, pastor, o legado que Jesus nos deixou, amados. Esse legado todo de bondade, de humildade, de amor ao próximo, de amor principalmente a Deus, né? Ele cumpriu a missão dele. Ele cumpriu a missão dele honrando o Pai. E Deus, aproveitando a época do Natal, Deus nos deu algo maravilhoso, não foi? Está lá naquele versículo que eu acho que poucas pessoas conhecem no mundo, que diz assim, não vou nem falar o caminho, vou falar só o versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, quer melhor presente que esse no Natal? Então, seja também um instrumento de Deus nesse momento, nesse Natal. Aproveite o Natal, celebre o Natal com a tua família, com teus amigos, perdoe quem precisa ser perdoado, peça perdão a quem precisa ser pedido, né? Mas principalmente, não esqueça do aniversariante. É ele que deve toda a honra, toda a glória, porque ele fez um sacrifício imenso, amados, por nós. Se hoje nós estamos aqui na condição de filhos de Deus, né? Nós cantamos aqui que somos amigos, não somos mais servos, somos amigos. Se somos amigos, amados, é porque ele fez por merecer essa nossa amizade, e nós devemos fazer o mesmo, através de como fazer isso? De obediência, de ser testemunho, de adorá-lo tão somente. Não deixe que as luzes de Natal ofusquem a luz do mundo. A luz do mundo é a principal, amados. A luz do mundo é a que deve prevalecer. E, finalmente, uma recomendação que
devemos todos seguir é: sejamos sim a manjedoura, uma manjedoura vazia, mas acolhedora. Vazia em que sentido? De não termos nada que atrapalhe a vinda de Jesus no nosso coração. Que o nosso coração seja aquela manjedoura aconchegante, que a gente possa receber Jesus todos os dias, amado, porque é o mínimo que nós podemos fazer para adorá-lo, para honrá-lo, para celebrar de fato esse aniversário, esse nascimento de Jesus Cristo. Amém? Então, amados, concluído, o Natal não é só essa data festiva, que aliás é uma data comemorada, talvez a data mais comemorada no mundo, porque é comemorada por muitas pessoas que não creem em Jesus, mas eles querem a festa. Então aproveitem a festa sim, mas não seja somente isso. Amém? Pedia que vocês colocassem de pé, fazer uma oração. Quem quiser